Bom dia, amigos. Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Vamos ao nosso texto de hoje, cujo título é O Nome Não É a Coisa. Conta a história infantil do patinho feio que uma pata chocou 5 ovos, sendo que um deles era de outra ave, e por um acidente da natureza fora colocado naquele ninho sem que a mamãe pata o soubesse. Nascidos os patinhos, logo percebeu-se que um deles era diferente dos demais na aparência e no comportamento. Cresceu desajustado e discriminado pela família. Vivia infeliz e infelicitado, pois internamente não se reconhecia um pato, mas se esforçava para sê-lo. Afinal, essa era a sua circunstância. Por outro lado, externamente sofria bullying e era recriminado pelos demais, pois, por mais que se empenhasse, não se enquadrava nos conceitos e nas opiniões vigentes naquele grupo sobre como ser um pato. Diante dessa situação, já estava se tornando um patinho esquizofrênico, até que um dia teve a felicidade de se encontrar com uma família de cisnes, com ele se identificando e também sendo por tais reconhecidos como um verdadeiro cisne, passando a partir de então a viver com eles, fora salvo assim da situação conflituosa em que vivia anteriormente, tendo assim ao ali ocorrido um encontro da lei interna, sou um cisne, soube-se, com a lei externa, és um cisne, foi sabido, em consonante validação e harmonização de ambas. Vivemos atualmente dias de extrema polarização e de patrulhamento ideológico, tanto no Brasil quanto no mundo, em todos os aspectos, quer sejam da vida privada, quer da pública. No Brasil, então, tudo tem se tornado objeto de judicialização. Já não bastasse um número infindável de leis e regulamentos de toda a ordem aos quais estamos submetidos e que continuamente continuam a ser produzidos. A via da construção pelo diálogo e pelo entendimento está em baixa. Os ódios, as incompreensões, as agressões, nas suas mais variadas expressões, se avultam. Recentemente, decisão de ministro do Supremo suspendeu lei do estado de Rondônia que proíbe a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino, públicas ou privadas, e em editais de concursos públicos, sob o fundamento de que o uso da linguagem neutra ou inclusiva visa combater preconceitos linguísticos que subordinam um gênero a outro, e a sua adoção tem sido frequente em órgãos públicos de diversos países e organizações internacionais. Fecha aspas. Ao que parece, esta decisão desconsiderou suas graves consequências teleológicas. Entre parênteses, qualquer doutrina que identifica presença de metas, fins ou objetivos últimos, guiando a natureza e a humanidade, considerando a finalidade como princípio explicativo fundamental na organização e nas transformações de todos os seres da realidade. Fecha aspas. Atende-se ou atendo-se apenas ao aspecto do suposto preconceito linguístico, esquecendo-se o ministro de que cisne nunca será pato, ainda que assim o nominemos. Há pouco tempo abordei o tema da linguagem neutra, bem como a adoção do linguajar popular no ensino escolar, em artigo que ora reproduzo parcialmente. Entre aspas, deparei-me dias atrás com a notícia de que um partido de esquerda havia entrado com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra decreto do governo de Santa Catarina, que proibiu o ensino da linguagem neutra nas escolas daquele estado. A linguagem neutra, em poucas palavras, é aquela que utiliza termos como todes e todes, em substituição a todos e todas, dentre tantas outras proposições para, supostamente, não representar discriminação de gênero e ser inclusiva. Interessante notar que a deputada federal que protocolou a ação, presidente do referido partido, até pouco tempo atrás verberava e reverberava em uníssono com a sua agremiação política que a então presidente da República à época fosse tratada como presidenta, sim, presidenta, gênero feminino, sendo que o substantivo presidente, comum de 2 gêneros, é muito mais abrangente.
Só isso já basta para derrubar a tese supostamente inclusiva da ação e para denunciar segundas intenções de quem a propõe. Prosseguindo, trata da escrita e da forma como nos comunicamos, da nossa língua e de como querem rever o seu ensino nas escolas, implantando a forma popular da escrita e da fala, tal como nós fui, é bom demais, a gente vamos, e nessa linha segue, sob a alegação de que a língua culta, patrimônio construído ao longo de séculos, seria instrumento de opressão dos mais pobres pelas elites. Tudo bem, este linguajar, o popular, tem seu lugar em contexto próprio, mas não em ambiente escolar, de formação cultural e da comunicação formal. É a pretensão de nivelamento por baixo, e não a da promoção a valores mais elevados. Chegamos a tal ponto em que hoje, para se manifestar opinião e expressar pensamentos publicamente, está a se exigir uma sujeição à ditadura do politicamente correto e à ideologia dos patrulhadores de plantão, seja ela qual for, quer na esfera privada, quer na pública, em flagrante contradição à liberdade que alardeiam defender, sob pena de ser levado às barras dos tribunais por esse pessoal. É a tentativa de regulação e de regulamentação forçada de todos os aspectos da vida privada e das instituições públicas pela via judicial. É o incentivo à institucionalização do autobullying, justamente o oposto do que dizem almejar. O excesso de leis e de regulamentações que inundam a sociedade brasileira, procurando controlar, dirigir, tutelar todos os aspectos da vida dos seus cidadãos e das suas instituições, dos mais simples aos mais complexos, gerando mais conflitos e dificuldades de toda ordem que soluções, denunciam que algo de muito grave está ocorrendo neste organismo social. Nós, cidadãos brasileiros, tal como o patinho feio da história infantil contada acima, precisamos nos saber primeiro como pessoas, como indivíduos e como sociedade, para então nos posicionarmos diante desta entidade a qual denominamos Estado e onde muitas vezes buscamos reconhecimento. A construção de uma sociedade melhor, mais justa, passa necessariamente por essas duas vias, pela ordem, a do conhecimento de quem somos, sujeito interno, e a do reconhecimento por terceiro, elemento externo. A harmonia entre ambos é consequência e a legislação acessória. Saúde e paz a todos. Tenham todos um bom dia. Um grande abraço.